Nosso tema é Práticas Inclusivas na Libras, um estudo de caso na matéria de língua inglesa. As práticas inclusivas nas escolas brasileiras são necessárias e obrigatórias, que foi uma conquista recente na população surda, através da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Tornou a Libras a segunda língua oficial no Brasil e garantiu seu ensino obrigatório nas redes de ensino federais, estaduais, municipais e em outras instituições. Mas mesmo assim, com a obrigatoriedade do ensino de Libras e de suas práticas inclusivas, tem muita falta de preparo das instituições, professores que não estão preparados para receber esses alunos, falta de intérpretes. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre as práticas inclusivas realizadas por uma professora de inglês do ensino fundamental e municipal de Brusque, a fim de entender a sua realidade, dificuldades e os êxitos nesse processo. A necessidade de inclusão social nos faz reconhecer que o ensino de Libras e suas práticas educativas requer discussões, debates, disputas teóricas e políticas em diversos espaços de formação. Mesmo assim, é importante considerar mais que apenas o acesso à escola, e sim refletir como as práticas e a capacitação dos professores estão sendo empregados para receber adequadamente os estudantes. Sabe-se que através das leis e políticas, a necessidade, a obrigatoriedade das práticas inclusivas e da inserção das Libras em nossos contexto educacional. Mesmo assim, segundo Fernandes, 1999, o progresso da inserção da disciplina de Libras nos currículos da educação básica e superior vem ocorrendo de uma forma muito lenta. E é de suma importância que haja um aperfeiçoamento da escola comum em benefício de todos. A escola precisa oferecer meios de promover a aprendizagem efetiva e a inclusão dos alunos surdos, com o intuito que eles adquiram conhecimento do mundo que os cercam, além de dominar sua língua natural e a língua portuguesa. E é fundamental que a escola esteja preparada para receber o aluno surdo com os profissionais qualificados para auxiliá-los em sua autonomia educacional. Olá, meu nome é Maeli e essa é a terceira parte da fundamentação teórica. Uma das formas de promover tal inclusão é a utilização de tecnologias. Segundo o Brasil 2001, a escola deve proporcionar oportunidades de aprender, interagir, criar e pensar, e ter acesso a todas as tecnologias que auxiliam a superação de barreiras e valorizam as potencialidades. Também, quando considerando as especificidades linguísticas do aluno surdo, é fundamental aplicar práticas baseadas no dialoguismo, através dos conceitos de bilinguismo e biculturalismo, de Dó 2013. Ainda com a autora, ela defende que a necessidade é refletir em formas de adaptar aulas para que promovam a autonomia do aluno surdo, criando um ambiente no qual o intérprete não seja necessário, como nas escolas bilíngue. A educação bilíngue pode ser vista de uma maneira progressista, em conceber a surdez, inovando as práticas de ensino com a língua de sinais. Botelho, 2005, considera que a educação bilíngue no Brasil ainda é pouco divulgada, mas em alguns países, como Dinamarca e Suécia, os sujeitos surdos são formados em língua de sinais, leitura e escrita. A luta pela educação bilíngue deve ser constante e, para que ela seja possibilitada, é necessário desconstruir o modelo tradicional atual para que o surdo seja, no ambiente social,
seja no ambiente escolar, necessita de estratégias para a estruturação do seu pensamento e, para isso, fará uso da sua identidade, cultura e linguagem, com a finalidade de partilhar experiências e autonomia de aquisição do saber. Clear, 1999. Por fim, as escolas devem considerar se as suas práticas pedagógicas estão contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem. O professor não pode responsabilizar o intérprete por ensinar o aluno. Segundo Lacerda, 2006, os papéis do intérprete e do professor devem ser claramente delimitados. Para a existência de uma educação bilíngue para os surdos, é preciso dar-se a atenção para os aspectos como linguagem, envolvimento familiar, práticas públicas eficazes e professores bem preparados. Nos de Souza, 2012. Materiais e métodos. Foi um estudo de caso através de uma entrevista semi-estruturada. A entrevista foi realizada na escola com a professora responsável pelo UAE, a intérprete do aluno surdo e a professora de inglês. O questionário utilizado continha 5 perguntas básicas, que as perguntas abrangiam questões como informações sobre o aluno surdo, sobre as práticas inclusivas na escola, sobre as práticas de adaptações da professora, né, sobre os conteúdos trabalhados, sobre auxílios prestados pela escola, sobre as questões inclusivas. E a partir dessas 5 perguntas, algumas perguntas foram adicionadas conforme a necessidade das entrevistadoras. Resultados e discussões. A escola desse estudo compõe a rede municipal de Brusque e tem mais de 700 alunos. Na época, a escola contava com uma sala do AE, Atendimento Educacional Especializado, e uma professora de educação especializada. Devido à demanda, hoje, a escola conta com 2 professoras especializadas para o AE. Quando a pesquisa foi feita, havia somente um aluno surdo na escola. Ele cursava o 9º ano e contava com uma intérprete que já o acompanhava há anos. O aluno e sua família não aceitavam o uso de Libras e, portanto, focavam na vocalização. O aluno fazia uso do implante coclear, pois sua surdez era média a severa. Ele não era alfabetizado totalmente em português, mas conseguia compreender coisas básicas em português. Ele não compreendia Libras e frases complexas em português, como figuras de linguagem ou gírias, não eram compreendidas, o que dificultava a sua socialização e aprendizagem. A escola não contava com um ensino bilíngue, mas contava com uma sala do AE que, juntamente com o corpo gestor e docente, se preocupava em promover campanhas de conscientização contra o capacitismo. Mesmo assim, por diversos fatores, a inclusão não ocorria de uma forma efetiva e igualitária, né? O aluno relata que muitas vezes se sentia parte dos colegas, né? E isso acontecia, segundo a intérprete, pelas barreiras linguísticas que ele enfrentava. Ela relata que diversas vezes tentou ensinar a língua brasileira de sinais, mas a mesma não foi bem recebida nem pela família e nem pelo aluno. Então, em sala de aula, a intérprete conta que muitas vezes ela adaptava atividades por conta, sem a ajuda dos docentes. Também diz utilizar atividades com níveis de dificuldade do 5º ano, já que o aluno contava com uma imensa barreira linguística e ainda estava sendo alfabetizado em português. A professora intérprete diz que anda em círculos, né? Pois sentia que seu aluno não estava evoluindo e precisava da língua de sinais. Também se preocupa com ele no ensino médio, já que em Brusque as escolas estaduais não têm o mesmo suporte para PCDs como as escolas municipais. A professora de inglês também contava com as mesmas dificuldades. Por mais que ela adaptasse as atividades para o aluno, ele não conseguia acompanhar algumas atividades, as quais muitas vezes não eram de acordo com as habilidades propostas pela BNCC ao 9º ano, né?
sem a ajuda de Libras, a mesma via sendo obrigada a trabalhar atividades de escrita em inglês-português e sempre focando mais na aquisição de vocabulário ou expressões simples, o que acabava, por muitas vezes, infantilizando o aprendizado. Também relata que utilizava bastante jogos, né, principalmente de memória, com seu aluno para a retenção do vocabulário, né. Eram feitos jogos online de diversos conteúdos, como família, profissões, animais, entre outros. Ela também utilizava atividades impressas, né, ela também usava um glossário, de português, inglês-português, né, para ajudar na tarefa, facilitar. As atividades impressas eram as mais variadas, relacionar imagens, escritas, caça-palavras, perguntas e respostas. Também era feito trabalhos mais dinâmicos e artísticos, onde o aluno deveria escrever e representar graficamente o conteúdo. Por exemplo, durante uma semana ela aplicou atividade em que ele deveria escrever uma ação da sua rotina para cada dia da semana, todos os dias uma ação, né, diferente, e uma representação disso ele deveria escrever e também desenhar sobre isso. Então, é uma forma, um dicionário que ele poderia fazer para ele, né, exercitar a sua memória e também, assim, ajudá-lo na escrita, né. Então, era sempre focando na escrita, deixando de lado o eixo da fala. As tecnologias eram muito utilizadas em pesquisas, dicionários online, o que ajudava com vocabulários e expressões, trabalhando assim a autonomia e a curiosidade do aluno. Meu nome é Camila. O aluno ele tinha dificuldade em realizar as atividades adaptadas comparado com os outros alunos, né, com o laudo, e que também recebiam outras atividades adaptadas. A professora de inglês acredita que isso ocorria devido às barreiras linguísticas existentes e que se a Libra fosse aceita por ele, ela poderia ter tentado implementar a ASL, no caso, porque é a American Sign Language, por ela ser professora de inglês, né? E que ajudaria nas dificuldades de compreensão e nas adaptações do exercício de fala, que não eram realizados, né? Fernandes, 1999, afirma que o bilinguismo em escolas regulares vem se dando em passos lentos e essa pode ser uma maneira de melhor incluir os alunos surdos. Para isso, Souza, 2012, afirma que deve ser uma parceria entre a escola, a família e o governo, coisa que a família não ajudava também no caso desse aluno em questão. Conforme sugerido por Brasil 2001, a professora fez uso de tecnologias para aproximar o seu aluno da língua e através de jogos interativos ou pesquisas, o que ajudou muito nas tivatividades escritas dele, né? E mesmo assim a Libras fez muita falta. E os conteúdos com ela, né? Se tivesse ela, os conteúdos poderiam ser melhor interpretados para o aluno e até mesmo a sua exteriorização da língua, né? Poderia ter sido trabalhada através da língua de sinais em inglês, né? A ASL. E para concluir, a gente viu que é necessário o bilinguismo na sala de aula para que os surdos possam interagir no meio escolar. E também é necessário para continuar com campanhas contra o capacitismo para que a Libras seja mais usada e aceita. Também é necessário que o governo dê suporte e formação para os professores e as escolas, né, para que elas apliquem tais ações inclusivas. E acho que a gente, se todo mundo se juntar e acho que fazer até lutas toda vez por mais capacitação, a gente consegue até transformar um ambiente mais inclusivo. É isso.